Quero inicialmente agradecer imensamente a Deus pelo privilégio que Ele concedeu de poder participar desse processo, de adquirir essa experiência, e agradecer imensamente a nossa cidade, as demais ao redor, mas em especial ao Chapadão do Sul, aos nossos eleitores, pelo carinho com que se reportaram em mim em termos de voto e também em termos de bate-papo nas ruas e nas calçadas e nas casas, porque foi de uma receptividade fantástica. E aqui já quero dizer a todos que, para mim, está provado que a nossa cidade clama por um candidato. A nossa cidade clama por um candidato. E eu espero que nos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos, alguém com a maior envergadura, com maior expressão social e política, possa abraçar a bandeira de defesa dos interesses de nossa cidade, de nossa região, porque certamente conseguirá alcançar o êxito da eleição, porque a nossa cidade deixou claro que essa ideia ela é aprovada. Só precisamos encontrar o candidato com a envergadura necessária para conseguirmos essa vitória. Que Deus abençoe imensamente a nossa cidade e a todos que assim pleitearem essa conquista. Mas o que disse as ruas, isso que é muito legal, nesse dia a dia, porque é diferente quando você vai e pede voto para alguém. Quando você pede para você, a pessoa quer falar. E o que elas falaram? O que elas falaram? Lombada foi o campeão. Eu já fui desanimar meu povo, esquece que o prefeito não gosta de lombada. Então, você não precisa nem se preocupar e ficar zangado. Vai lá na casa do prefeito, porque nós já pedimos, repetimos, e ele não gosta mesmo. Então, aí quando for a urna para o prefeito, você dá a resposta para ele. Foi a resposta que eu dei. Eu não tinha outra melhor para dar, porque foi a campeã. E para dar o destaque, por exemplo, a P13 com P17 foi a campeã de pedidos, num cruzamento meio perigoso. As ruas também falaram sobre o atendimento médico. Muitos elogios do nosso hospital e dos postos. Muitos elogios. As pessoas estão, na média, satisfeitos com o atendimento, satisfeitos com muitos dos médicos. Estão realmente satisfeitos. A cidade, na média, está feliz com o trabalho dos hospitais. Pequenas queixas, mas a média tranquilo. Esporte. A gurizada quer esporte, quer espaço adequado, quer uma quadra, quer campo, esporte. As ruas pediram locais para lazer. E nós estamos gastando muito dinheiro, e é bom, beleza, mas precisamos destacar um pouquinho na questão do esporte. O servidor público, evidentemente, salário, não aguenta mais o achatamento salarial. Pediu reforma dos estatutos, que já vimos, estamos falando há muito tempo. E, coincidentemente, que vou falar daqui a pouquinho, com relação à resposta que aqui foi lida, equipamentos e ferramentas. É impressionante o que os servidores públicos falaram nos cantinhos das ruas. Na média, vamos colocar nota 7,1 para o nosso prefeito, tá bom? 7,1. Mas o povo precisa de mais destaque, ser ouvido em suas necessidades mais básicas. Lombada foi a campeã. Os servidores públicos pediram muito, revisão de estatuto, salário melhor, equipamentos e ferramentas. Depois eu comento um pouco mais sobre isso, porque hoje eu vou usar todos os minutos que essa Câmara me permitir. Até daqui a pouco. Obrigado. A parte mais delicada eu deixei para agora. Mas só para continuar o raciocínio e concluí-lo, foi feito requerimento sobre a CIPA, se tínhamos ou não, já vi resposta de que não há obrigatoriedade, e no ofício foi relatado de que existe um trabalho de acompanhamento, de vistoria, tal, direitinho. Só que aí eu fiquei com uma dúvida. Se existe um trabalho de acompanhamento, de vistoria, por que os operários que trabalham nas ruas ali da Goiás, por exemplo, não tem um capacete, não tem uma bota, nem uma roupa adequada? Eu não entendi isso. Eu fiquei na dúvida agora. Se o prefeito respondeu no ofício que foi lido agora,
que existe uma equipe vistoriando, cuidando. Por que obras não usam uniforme adequado? Bota, capacete, luva. Não entendi. Isso é a conversa fiada do prefeito, tá? Quem escreveu aí. Isso não é verdade. Porque eu vi nas ruas a reclamação com relação a equipamentos. Nós acompanhamos, lembra, Abreu? O pessoal lá do jardim cavava buraco com faquinha de cozinha. Então, isso aí é a conversa fiada do executivo. Ele está vacilando nesse aspecto, porque eu tinha ouvido na rua e agora, né, o destino trouxe essa leitura do ofício, que é uma furada. Foi dada entrada, na semana passada, de dois ofícios vindo da promotoria. Eu estou estudando os dois casos, não vou me pronunciar assim com mais detalhes sobre os dois casos, mas não posso me permitir ficar em silêncio já nessa primeira sessão. Porque nesses 2 anos e meio, né? 2 anos e meio já? Nossa, já passou 2 anos, né? Misericórdia. Já foi falado várias vezes aqui, e eu falei isso, sobre a questão de concurso público. O concurso público não interessa o quanto que uma pessoa, um prefeito, goste ou não goste, é lei. Lei não se discute, se obedece. E já foi falado aqui, e eu já falei isso, que tem que ser feito concurso público. Existem algumas áreas do serviço público que é permitido emergencialmente, a Constituição prevê isso, só esqueci a palavra técnica correta para isso, mas emergencialmente pode ser contratado, por isso faz a seletiva. Educação é um deles, porque você não sabe quantas salas você de fato vai abrir ou fechar a cada ano. A saúde, em alguns casos, que são os agentes, né, também há uma permissão para isso, só. Mas se tornou uma prática nessa administração, e está aqui o resultado. Por que ficou pesado? É inquestionável, seria uma tolice da minha parte, dizer ou afirmar que a nossa cidade não está indo bem. Ela está indo bem. E por uma bobeira de teimosia, coloca-se em risco a tranquilidade política, social e econômica de nossa cidade. Se estamos indo tão bem e estamos indo tão bem, por que não fazer as coisas certinho? Mesmo que eu não goste, mas obedecer à lei não tem gostar, é obedecer à lei. Isso evita dores de cabeça. E o curioso é que, como nós adotamos uma prática cristã, nós lemos a Bíblia, todas as sessões aqui, e diz lá no texto bíblico, que já foi lido inclusive por mim, de que quando um governo é justo, o povo prospera. O que é ser justo? É fazer a coisa correta. Ser justo é isso. Se a pessoa merece X, dá-se o X. Se é Y, seja o Y. Mas quando um governo não é justo, não pratica justiça, começa a ter problemas. Quando se evita fazer os concursos públicos a título de contratar este ou aquele por este ou aquele motivo, se pratica a maior injustiça, porque alguém qualificado, que está preparado, está se preparando, está aguardando para disputar uma vaga no serviço público, foi injustiçado. Porque ele poderia ter qualificação para trabalhar naquele setor público, mas ele não teve a oportunidade, foi negado a ele a oportunidade para satisfazer o interesse político. Isso não é ser justo, é ser injusto. E a Constituição brasileira, que segue princípios cristãos, não permite esse tipo de procedimento. Está aqui o resultado. Que não, no que tange aqui, nós não vemos, eu não vejo dolo, maldade, atos diabólicos, nada disso. Mas por bobeira desnecessária, por simples teimosia, começamos a colocar em risco e vamos discutir uma coisa que pode manchar uma administração tão bonita. E tão bonita mesmo. A nossa cidade está bonita. Eu andei por municípios aqui perto, como fomos elogiados.
As pessoas estão admiradas com o crescimento. E aí, por uma teimosia, nós vamos ter que ficar discutindo uma coisa que seria desnecessária, mas é fruto da injustiça. Porque quando eu contrato alguém por efeito político, eu estou negando a alguém o direito legal, o direito constitucional de disputar uma vaga no serviço público. Me permite uma parte, vereador? Pois não. Bem lembrado, eu tive a semana passada agora, no fim da semana passada, eu tive com o secretário de governo, o senhor Guilherme, e pedi para que ele entrasse em contato com o nosso presidente dessa casa e viesse, juntamente com o prefeito, dar uma explicação aqui, no mínimo, dar uma explicação para esses vereadores que compõem essa mesa aqui. E ele ficou de conversar com o prefeito e para vir aqui prestar os esclarecimentos para esses vereadores. Obrigado. Peço que faça parte do meu pronunciamento as suas palavras, mas ressaltando que, como se transformou numa ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, nós poderíamos ter evitado chegar aqui, se tivesse atendido o nosso pedido, a nossa conversa ao longo de 1 ano e meio. Isso aqui não vamos nos alarmar, não vamos entrar em pânico, em desespero, mas a minha preocupação é por que macular um trabalho tão bem feito? Por que correr esse risco desnecessário por um capricho político? A nossa cidade não merece isso. E esta Câmara aqui, que é composta por uma jovem vereadora muito simpática e sorridente, cadê o sorriso, Aline? Isso. E por nobres colegas, e os senhores são provas disso, de como que nós temos trabalhado a favor do prefeito, para que a cidade vá bem. E vocês são prova de que a cidade está indo bem. E aí, por uma bobeira, coisa que já foi avisado. E agora temos um desgaste, uma situação que a Constituição nos obriga a tomar providência. Precisaria disso aqui? Se tivesse escutado, faz o concurso, faz a reforma do estatuto, enxuga a folha, melhora o salário do servidor. Era só escutar o conselho de 9 amigos. Agora nós temos uma situação que não poderia ter sido evitada. Mas quero aqui ressaltar e reafirmar que o prefeito, apesar de não ter concorrido do lado dele, tenho ele com grande estima e carinho, mas o meu dever constitucional me obriga a dizer: prefeito, muda de postura com relação ao servidor, porque eu não vou desrespeitar a Constituição em momento algum, pelo menos não é meu projeto. Obrigado, uma boa noite a todos.